Olá pessoal, mais uma live. Vamos esperar o pessoal conectar e vamos já convidar alguns amigos para assistir esta transmissão. Lembrando que essa live vai ficar gravada 24 horas e depois eu vou postar no nosso canal do YouTube para quem não conseguir assistir. Vou esperar um pouquinho até o pessoal conectar e hoje nós vamos falar de tatus e tamanduás. Hoje a gente vai sair um pouquinho do mundo aí pet. Chamar alguns amigos para participar. Olá, a gente tá esperando aí o pessoal entrar um pouquinho. Até dar tempo do pessoal conectar, de chamar mais alguns amiguinhos aqui. Oi, Carlinha, tudo bom? Mandem corações, gente. Mandem corações que a gente chama mais pessoas para participar. Vamos esperar um pouquinho até o pessoal entrar. Oi, Gil. A gente tá esperando um pouquinho, tá, gente? Só para o pessoal conectar, a gente já começa. Tô convidando algumas pessoas aqui também. Vamos esperar o doutor Danilo entrar. E aí a gente já começa. O pessoal já tá entrando. Ver se o Danilo já aparece aqui pra mim. E aí, gente, como estamos nesta quarentena? Aqui tá, ó, tá todo mundo jogado essa hora depois de um dia de creche. Ó, a Cacauzinha lá. Todo mundo jogado, foram pra creche hoje. Quem assistiu aí a nossa live com a doutora Luísa, que deu algumas dicas de como voltar, né, desta quarentena. E como habituar eles à vida normal, então elas já estão voltando aí na creche pra ir se acostumando, né? Senão o baque é maior, é igual criança, gente, tem que ir aos pouquinhos mesmo. Tô esperando o Danilo entrar. Mandando coraçõezinhos aí, gente. Quanto mais corações vocês mandam, mais pessoas conseguem entrar aí na nossa live. Deixa eu ver se ele aparece aqui pra mim. Corações, temos que chamar o pessoal aí. Agora ele entrou, vamos lá. Deixa eu convidar. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo, gente? Alguém me dá um joinha aí dizendo se tá me ouvindo. Peraí, que tá entrando, o Danilo tá entrando. Ah, tá ok, então beleza. O Danilo tá entrando. Ótimo, obrigada. Valeu, pessoal. Vamos ver, ele tá entrando, ué. Cadê? Danilo. Vamos ver se ele consegue entrar. Aguenta aí, gente. Aguenta aí que ele já tá aí, tá? Só falta esperar, só falta entrar.
Já tá ali, só um minuto. Aguente aí, fique com a gente. Que hoje o papo vai ser legal e o papo vai ser diferente. Que hoje a gente não vai falar. A gente não vai falar de pet, a gente vai falar dos bichinhos selvagens, silvestres, na verdade, né? Opa, tá conectando. Aê! Agora foi. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tava E enrolando aí o pessoal eu enquanto não saía tava, som. tava falando, segura aí, segura aí. E aí, meu querido amigo, como você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor Só assim agora, pra nessa primeira live. só assim pra gente se ver, né? Brincadeira. Eu tava pensando isso hoje. Foi preciso uma pandemia para que a Pra gente gente se conseguisse encontrar. se encontrar online ainda, né? É uma É vergonha verdade. isso. É Não só verdade. para mim, mas Eu vou- para você também, é uma vergonha. É verdade. Eu vou contar aqui pro pessoal, o Danilo, ele é meu amigo de infância. A gente brincava. Eu não vou falar quanto tempo, né? Que assim não vem ao caso por causa da idade, mas a gente 10 anos. brincava, a gente morava no mesmo prédio aqui em São Paulo. E a gente era vizinho, então a gente brincava de quantos anos? Quantos anos você tinha, Danilo? Sei lá, 4, 5 anos, né? Foi ontem, Por foi ontem. aí. Então a gente brincava na época de She-Ra e He-Man, e enfim. E aí depois cada um debandou para um lado, eu morei um tempo em Florianópolis, o Danilo acabou depois se envolvendo em todos esses projetos maravilhosos que ele está aí até hoje. E aí depois a gente se reencontrou, e aí eu fico muito feliz de ele estar nesse meio aí do mundo animal, que é um mundo assim super encantador. E hoje também eu acho que eu vou conhecer um pouco mais até do trabalho dele, que eu já acompanho na mídia social, mas hoje aqui junto com vocês eu vou conhecer um pouco mais aí do trabalho desse projeto legal que o Danilo faz. Eu vou chamar de Danilo, né? Porque é meu amigo de infância, eu não Por vou falar favor, doutor por Danilo, favor. porque não dá, né? Minha, não, por favor. Danilo, eu queria te Doutor, a gente deixa agradecer, para os viu? verdadeiros. Doutor, a gente É, deixa para os verdadeiros doutores, né? Com doutorado, os exato. Se bem heróis que, da ó, pesquisa. o teu currículo, olha, eu vou deixar você se apresentar, porque é enorme, não, o currículo dele. Antes de Mas mais nada, eu queria te agradecer pelo tempinho. Eu sei que você tem aí uma vida bem de viajante, mas eu fico bem feliz de você estar aqui no canal, de poder contribuir aí com um conteúdo relevante para o pessoal. Eu queria apresentar um pouquinho, eu sempre faço essa introdução do canal, porque sempre tem gente nova entrando, então, apresentar um pouquinho o Farejando por Aí. Eu sou Marília Andrade, eu sou jornalista. Eu criei o Farejando por Aí para trazer dicas de passeios e viagens com pet. Obviamente, na quarentena a gente está em casa, então a gente está trazendo várias lives aí com vários temas super importantes para o dia a dia de vocês. Normalmente a gente fala de pet, como lidar com pet. Eu estou salvando desde a última live que a gente fez, eu consegui salvar no YouTube. Eu espero que hoje essa eu consiga também, para quem não assistiu, mas de qualquer jeito a live fica 24 horas. Então a gente traz muitas conversas com veterinários para o dia a dia dos pets, né? E depois, quando a vida voltar ao normal, vocês podem continuar acompanhando, que vai ter muito passeio e muita viagem aí que eu faço com a Cleo e com a Cacau. E aí vocês vão conhecer os lugares pet friendly que estão por aí pelo Brasil. A gente ainda não saiu do Brasil, mas em breve, quem sabe. E aí, hoje a gente tem, então, o Danilo, e hoje a gente vai falar de tatus e tamanduás, e esse tema, assim, que é super importante, e eu quis trazer para o canal, porque são animais, é a natureza, e eu acho que tudo está muito ligado, e principalmente a quarentena tem feito a gente pensar bastante, né, em toda essa importância de se preservar, de se conservar, e aí eu queria que você se apresentasse, então, um pouquinho, vou parar de falar aqui. se deixar, a gente vai longe, né? Acaba, É esgota a verdade. bateria, esgota tempo, tudo. É. É, quando tudo voltar ao normal, você volta a falar com veterinários normais também, né? Então, agora vamos mudar um pouquinho, diversificar o assunto, falar um pouquinho de fauna. E é o que você comentou, Marília. O que a gente conhece, na verdade, que a maioria das pessoas conhece a atuação do médico veterinário, é veterinário de clínica de cães e gatos, e veterinário de fazenda. Trabalham com gado, com cavalos, com animais, com pequenos ruminantes, que são cabras, ovelhas, né? Então, o que mais a gente conhece está no dia a dia. Mas aí de um tempo para cá, acho que mais de
de 20 anos para cá, essa gama, essa diversidade de atuação do médico veterinário ampliou bastante e tem uma série aí de atuações ou de carreiras que o mercado também exigiu, dessa, entre aspas, essa especialização do médico veterinário. Então, isso tem crescido bastante e essa área com animais selvagens tem crescido muito, tem surgido muitos profissionais excelentes nesse ramo, porque, diferente um pouquinho, vou puxar um pouco para o nosso lado, né, vou valorizar um pouco o nosso lado, mas a parte de pequenos animais, né, você tem praticamente 2 espécies, que são os cães e gatos. Animais silvestres, você tem, se a gente for jogar assim no mais amplo, a gente tem desde o beija-flor até o elefante. Então, e dentro dessa diversidade de animais, diversidade de espécies, existem especialidades em aves, mamíferos, répteis. Então, isso exige anestesia e cirurgias, tudo dentro dessa área de animais selvagens. Então, isso mudou bastante e foi uma coisa que chamou a minha atenção na graduação. Até começar a graduação, eu não sabia o que queria trabalhar com animais, sempre gostei de animais. Você é de São Paulo, capital também, você foi criada, cresceu, como você citou, nós crescemos num apartamento, né, na selva de pedras, e a gente tinha até... em casa, né? Sempre teve os bichinhos em casa, então, né? Sempre teve. Eu sempre penso o que me levou para isso, né? Eu estava até antes de começar querendo lembrar algumas coisas que me influenciaram para contar. E, na verdade, veterinário, quando decide, a maioria dos veterinários que eu conheço, ou que conheci, já é desde pequeno que quer ser médico veterinário, né? São poucos veterinários que decidem, assim, de última hora, vou fazer veterinária porque eu achei legal. Normalmente, desde pequeno, você gosta de todos os bichos, você quer salvar todos os bichos, né? E sempre se preocupa com bicho. A primeira coisa que tem em mente é bicho. E aí você falou, eu estava lembrando, né? Quem não sabe, aí em São Paulo, na capital, quando a gente era pequeno, tinha muitas feiras de animais em exposição, como cavalo, vacas, várias raças e tal. E isso era um entretenimento também para as crianças, e para quem não sabe, um dos presentes ou lembrancinhas quando você saía dessas feiras, você ganhava ou um pintinho ou um peixe de lembrança. Isso era de praxe, né? Então era de praxe, saía com um peixe na mão ou um pintinho, aqueles peixes King, né? E, lógico, era um dos entretenimentos e uma relação que as pessoas, as crianças de cidade, na nossa época nem tanto, a gente podia aproveitar um pouco mais da rua, né? Mas tinha algumas coisas de entretenimento diferentes com relação a animais. Então, acho que isso é uma das coisas que minha mãe sempre me levava e eu tinha isso. E aí, uma parte engraçada é que a gente ainda tem, na verdade, onde minha mãe mora, embaixo um supermercado, que era a dona era uma japonesa, e ela botou essa prática do brinde, né? Hoje é um absurdo isso, mas do brinde, cada um que fizesse uma compra ganhava um pintinho para levar para casa. Então você imagina, morando em cima do supermercado, quantas compras, e gostando de bicho num apartamento, quarto, sala, cozinha, banheiro super pequeno, né? Morava com a minha mãe. Não se e falava a minha avó muito, né, disso, né, desse cuidado que hoje tem. Assim, as pessoas obviamente tinham os bichinhos, mas não se falava tanto, né, não tinha tanta essa consciência que a gente tem hoje, né. Essa coisa do bem-estar animal não, está muito mais desenvolvido, está muito mais discutido, existem técnicas, existem métodos, estudos cada vez melhores e atuais, pensando cada vez no bem-estar, até mesmo para os animais de produção, animais que servem como alimento. Isso mudou bastante, mudou o conceito desde o momento que o animal nasce até o momento que ele é abatido para servir de alimentação. Então, existem regras. E para quem não sabe, né, o médico veterinário também é o profissional responsável por inspecionar esses alimentos de origem animal que vai chegar até você. Então, é só o médico veterinário que pode inspecionar e dar o aval na área de vigilância sanitária, inspeção, né? Então, o médico veterinário tem esse papel importante também com saúde pública, com a higiene de alimentos e produção de alimentos. Então, o profissional também tem também essa gama, essa diversidade da atuação, né? E nessa época dos pintinhos do supermercado, imagina quantas compras não foram feitas ali. Eu sei que eu me dei conta depois de ver as fotos que tinha mais de 100 pintinhos em casa, né? Então, essa é uma das relações que a gente tinha sendo criado
numa cidade como São Paulo. E aí depois as coisas iam evoluindo, assim, com relação ao contato, né? Aí o zoológico de São Paulo foi uma coisa que influenciou bastante, foi um local que influenciou bastante e me deu essa relação com animais selvagens, né? Eu fiquei pensando assim, essa coisa com Pantanal, né? Coisa com animais selvagens de vida livre. Minha família, ninguém é veterinário, ninguém quis ser veterinário, não tem ninguém relacionado à área. E eu lembro muito meu avô europeu, ele veio para o Brasil, imigrante, por conta da guerra, e ele ia muito para o Pantanal, vinha aqui para o Pantanal para caçar. Então essa é a minha única relação que eu tive durante a infância com, entre aspas, com animais selvagens, com Pantanal, e que me despertou um olhar para isso, né? Eu via toda a logística dele de arrumar um material para vir caçar e tal. E a gente conversando com um monte de pessoas da nossa geração, de veterinários, biólogos, conservacionistas, muitos, os pais, os avós, eram caçadores na época, né? E como você falou, antigamente isso sempre foi proibido, caçar animais selvagens, mas antigamente não se dava tanta importância para esse assunto, né? As coisas aconteciam e praticamente naturalmente, né? E isso também é o que influenciou um pouco da minha vida, para atuar nessa área, mas os outros, São Paulo, era um local que eu ia com muita frequência também, além das feiras, né, e que me deixou com mais contato com animais selvagens. Aí, na graduação, e por ironia do destino, eu voltei para os outros São Paulo como estagiário, e aí conheci os profissionais para atuar nessa área e decidi vir para essa área de... É isso que eu ia perguntar. Então, o seu primeiro contato na faculdade foi no zoológico? Primeiro contato com esses animais? Como estagiário, a gente tinha na clínica, na verdade, hoje a gente tem, hoje não, há algum tempo, já desde a época de graduação, já tinha essa disciplina de animais silvestres, mas voltado para a clínica. Então, voltado principalmente para aquele profissional que se forma, que pretende atender animais domésticos, e aí, eventualmente, aparece uma emergência como um papagaio, um jabuti, um coelho. Então, tinha essa disciplina durante um ano, ela é bem enxuta, mas é para dar uma base para esse profissional de clínica. E aí, quem gosta se aprofunda um pouco mais nesse tipo de assunto. E aí vai atrás de congressos, de estágios e tal. E foi o que eu fiz no Doutor de São Paulo. Eu tive essa oportunidade, fiquei um bom tempo, quase um ano como estagiário voluntário, e conheci os profissionais que já tinha referência, já eram referências na época, e conheci os profissionais de vida livre que me levaram, que me trouxeram, na verdade, para essa área, e aí eu não saí mais. Que legal. E como que os tatus e tamanduás apareceram na sua vida? Esse foi um longo tempo, demorou para acontecer. Eu comecei fazendo estágios, fui fazer estágio no Pontal do Paranapanema, lá no IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, e tinham vários projetos de pesquisa, isso em 2003. E aí, dentre esses projetos de pesquisa, tinha um projeto com a Patrícia Médici, que trabalha com anta. Ela trabalha há mais de 20 anos com um projeto de conservação com a anta brasileira, né? Para quem não sabe, é o maior mamífero terrestre que nós temos na nossa fauna. Animal super ameaçado, super importante para a natureza. São considerados jardineiros da floresta. São animais que se alimentam de sementes e dispersam as sementes de árvores e plantas pela floresta, pelos hábitats onde estão, né? E é um bicho super ameaçado e muito caçado também. E aí eu comecei a trabalhar com ela, fiz alguns trabalhos depois, com esses trabalhos assim, de vida livre, fui participando de outros projetos de pesquisa, e em 2009 acabei voltando aqui para o Pantanal. Ela saiu da Mata Atlântica, que era no Pontal do Paranapanema, no Parque do Morro do Diabo, e aí veio para o Pantanal, me chamou para participar. Acabei conhecendo o Arnaud Debier, que é o nosso coordenador. Eu falo que ele é um brasileiro de origem francesa, né? O Arnaud veio da França para cá há muito tempo, já trabalha e estuda Pantanal há muito tempo, tem um conhecimento enorme de conservação de fauna. E aí, a gente conversando, assim, aleatoriamente, no dia que eu voltei desse trabalho com as antas, falando, putz, eu queria muito, eu trabalhava num pet aí em São Paulo, numa rede de pet aí em São Paulo, grande, e eu falei, putz, não tá legal, não é isso que eu queria, o Pantanal é o que eu queria fazer. E comentando com o Arnaud falou, não, eu também quero, a gente podia pensar num projeto de pesquisa e conservação, mas qual espécie? E aí, numa conversa assim, aleatória, conversa de mesa, né, e a gente falando sobre espécies, quais seriam, mas a gente pensou, poxa, tem que ser uma espécie
que pouca gente tenha estudado, tenha muito pouca informação, que não seja uma espécie que as pessoas já estão fazendo projetos, que já tem um projeto de pesquisa, que chame atenção e tal. E aí chegamos em 2 espécies, eu lembro nessa época, mas assim, conversando sem compromisso, sem nada. E depois eu fui embora. A gente chegou a conversar sobre a possibilidade de estudar o tatu canastra, que quase não tinha informação, tinha muito pouca informação, ou o cachorro do mato vinagre, que é uma espécie assim, extremamente difícil de estudar. Não existe projeto hoje em andamento com ele. É a única espécie de canídeo que nós temos, é muito pouco conhecida, né? Que nós temos, que anda em bando, e por coincidência ela usa também a toca do tatu canastra. E é uma espécie super ameaçada também. E aí pensamos nessas espécies, 2 espécies dificílimas de serem avistadas, né, raras, comparadas com outras espécies de mamíferos. E nós estávamos, eu lembro que nós estávamos sóbrios, ninguém estava bêbado quando nós falamos sobre essas espécies para trabalhar. E a conversa acabou. Eu voltei para São Paulo, acabei mudando, fui trabalhar no aeroporto de Guarulhos, um projeto de fauna. E 1 ano depois o Arnaud me ligou. Falou, Danilo, vou começar um projeto com o tatu canastra e eu preciso de um veterinário. E eu, imagina, tinha ligação de trabalhar com ele, o Pantanal e o tatu canastra, que tinha muito pouca informação sobre a espécie, né? Aí eu não pensei 2 vezes e eu falei, tô dentro, né? Eu lembro que uma das coisas que eu nem tinha negociado carga horária, salário, nada, né? Eu, de repente, aceitei, eu tô com ele, eu sei que vai dar certo, né? E não negociamos nada, não negociamos nem carga horária, nem horas trabalhadas, salário. Uma das coisas que eu me arrependo até hoje, né? Mas aí a gente começou esse trabalho em junho do ano seguinte, 2011, e aí quando eu aceitei nessas condições, o Arnaud falou, olha, tem uma coisa para falar para você. A gente não tem financiamento e eu tenho no máximo salário para pagar você durante 1, 2 meses. Né? Nossa, e aí eu falei, tá bom, eu tô dentro com você, eu abri mão do trabalho que eu fazia no aeroporto de Guarulhos, eu falei, eu tô dentro, eu acho que tem tudo para dar certo. Né? E aí, estamos até hoje, né? 2011, 2010, vai fazer, esse ano estamos fazendo 10 anos de projeto Tatu Canastra. A equipe cresceu, né? Hoje nós temos efetivamente 7 pessoas na equipe. O projeto Tatu Canastra virou um instituto, chama Instituto de Conservação de Animais Silvestres, o ICAS, e que tem também o projeto Bandeiras e Rodovias, que a gente está há 3 anos já monitorando o tamanho das bandeiras, que são muito atropelados aqui na região, e está só expandindo, né? Tem colaboradores, universidades pelo Brasil trabalhando com várias amostras, várias análises para a gente, e aí tem mais de 20 universidades, mais de 35, se não me engano, colaboradores, e só cresce, a gente perde as contas. Legal. E fora o qual região que vocês atendem, Danilo? Qual região? A gente está, a base do projeto é na Fazenda Baía das Pedras, é uma fazenda particular, que tem como principal fonte de economia a criação de gado extensivo, e eles também trabalham com turismo ecológico. E é o mesmo lugar que tem um projeto com as Antas, coordenado pela Patrícia Médici. E a gente está lá, no Pantanal da Inhacolândia, bem no coração do Pantanal, que eles falam. De Campo Grande dá umas 6 horas e meia de carro quando está tudo seco, né? No Mato Grosso do Sul. E esse é o projeto Tatu Canastra, no Pantanal. E o projeto Bandeiras e Rodovias, ele tem a atuação em 3 rodovias aqui que cortam o Cerrado no Mato Grosso do Sul. 3 principais rodovias que cortam o Cerrado. Tá. E como é que é o teu trabalho, assim, resumidamente, né, que eu sei que você deve fazer 10 milhões de coisas, mas assim, vocês chegam a resgatar, eu vejo muitas fotos suas com os bichinhos, mas assim, vocês resgatam, vocês devolvem depois ele para a natureza, qual é o propósito, né, qual é o objetivo principal desse trabalho e como vocês fazem isso? É uma boa pergunta. É diferente do trabalho de resgate, o trabalho de clínica, a atuação do médico veterinário ou do projeto em si, né? O nosso trabalho é com estudo, a gente chama de estudo in situ ou conservação in situ. Então, in situ, do latim é no local, né? No local, no próprio hábitat do animal. Então, a gente não resgata. O que a gente faz, a gente monitora alguns indivíduos e aí, através desse monitoramento em longo prazo,
do tatu canastra ou do tamanduá-bandeira, a gente consegue monitorar indivíduos por mais de um ano. O tatu canastra, por exemplo, o rádio dura 7, 8 anos a bateria, então a gente consegue monitorar por muito tempo. E aí, com esses dados de indivíduos, a gente consegue estabelecer informações ou levantar informações sobre a espécie. Então, por exemplo, o que ela come, distribuição, como reproduz, quais são os hábitos básicos dessa espécie, que, curiosamente, o tatu canastra, para quem não conhece, o tatu canastra é uma espécie de tatu da nossa fauna, ocorre na América do Sul. Ele chega a 1,5 metro de comprimento, da ponta do nariz até a ponta da cauda, e pesa até 50 quilos, né? Isso na literatura. A gente pegou o animal aí com 35, 36 quilos, em média, né? Então a gente brinca que é um tamanho de um labrador, para quem quer ter uma dimensão, é um tamanho de um cachorro labrador. Ele tem uma garra bem grande, que vai de 13 a 15 centímetros, que usa para destruir cupinzeiros. Então ele se alimenta de cupins e formigas, e é uma espécie grande, muito pouco conhecida. Então, a gente normalmente fala em extinções de espécies, pequenos anfíbios, né, que são sapos, rãs, pererecas, tal, ou lagartos, morcegos, tal, qualquer tipo de espécie menor, a gente fala muito sobre extinção dessas espécies, sem que a gente tenha conhecido, né? Muitas se extinguem, muitas desaparecem, sem que a gente tenha conhecido. E o tatu canastra, porque são pequenas, né? O tatu canastra chega a 1,5 metro e pouca gente conhece, pouca gente já viu o tatu canastra, até mesmo nas áreas em que ele ocorre. No Pantanal, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar, a estudar o tatu canastra, até as pessoas que moram lá há mais de 40 anos nunca tinham visto. Então, comparado com outra espécie de mamífero, por exemplo, ele é um mamífero que, apesar de ser grande, a densidade populacional, né, a quantidade de indivíduos é muito baixa. Isso é muito raro de ver. E outra, por ser um tatu, ele é um ótimo cavador. Ele passa 3/4 do seu tempo dentro das tocas, o dia inteiro dentro das tocas, e só sai à noite para se alimentar. E só ficam juntos para reproduzir, ficam juntos, copulam, reproduzem, e aí o macho e a fêmea se separam. E aí um dado interessante que nós tivemos monitorando esses animais com praticamente 10 anos, né, de monitoramento dessa espécie, a gente viu que o tatu canastra demora de 7 a 9 anos um indivíduo, né, um macho adulto, para se tornar viável na reprodução, né, para se tornar maduro sexualmente. Então demora de 7 a 9 anos, tem um filhote por gestação, e esse intervalo de gestação, ele só vai ter outro filhote quando esse filhote dele chegar a 2 anos e meio e 3 anos. Nossa. Então a gente comparado com cachorro, por exemplo, né, o cachorro, o primeiro cio do cachorro, que já é da cadela, né, que já é apta para reproduzir, é com 6 meses praticamente. Né? Tem uma gestação aí de 60 dias, uma média de 60 dias, e pode ter 8 ou 10 filhotes, depende do cachorro, né? Se for um vira-lata, às vezes tem até 12, né? Então, comparado com o tatu canastra, e pode reproduzir depois de 6 meses novamente. Né? Comparado com o tatu canastra, são 7 a 9 anos. Ele vive na natureza, ele vive quanto tempo? Essa é uma ótima pergunta. A gente não tem a estimativa correta, mas a gente acredita que no máximo 14, 15 anos. Nossa, então também porque não é muito tempo, ele demora muito para se reproduzir, né? E aí tem um só também quando se reproduz, então é por isso que eu acho que também é mais difícil, né? Mas ele é algo de caça ou de venda, Danilo? Estamos falando do tatu, né? Do tatu canastra. Tatu de maneira geral. A gente tem como cultura, na América do Sul, a caça de tatus. A carne do tatu ela é muito apreciada. Então, depois da paca, que é um outro roedor que a gente tem, que ele é um pouco maior que a cutia e um pouco menor que a capivara, é um animal mais apreciado para caça, por conta do sabor da carne. O tatu é o segundo. Então, as pessoas caçam bastante e isso tem um impacto grande, né? Se você pensar numa espécie que chega a 35, 40 quilos, isso é uma fonte de alimentação muito grande. Então, a gente tem ainda um dos principais impactos para a espécie, que é a caça, principalmente para a espécie como o tatu canastra, que a gente sabe que, depois desses dados que nós obtivemos, a gente sabe que a morte de um indivíduo em uma população gera um impacto tremendo para gerações, né? Para ele gerar um outro filhote, um outro indivíduo, demora 7 a 9 anos aí para
para conseguir chegar à fase adulta. Então a gente sabe o quanto que é o impacto. Isso também explica a raridade da espécie, né? O quanto é difícil de ver um tatu canastra e que tem também o seu hábitat ameaçado. Então ele é conhecido como uma espécie vulnerável à extinção, ele é classificado como uma espécie vulnerável à extinção, porque principalmente tem a perda do seu hábitat natural. Então, é uma espécie que usa bastante área, é um animal que anda bastante, uma média de 3 quilômetros por noite, né, tem uma área de vida gigantesca, então é super difícil de ser vista e tem um impacto muito grande quando caçado. E aí eles andam sozinhos, é isso? Porque você falou que eles se separam depois, o casal, né? Mas eles andam sozinhos e aí até encontrar o outro para poder acasalar, é isso? Eles são animais solitários, a gente considera como animais solitários. Você só vê eles juntos quando tem a mãe e o filhote aí com 6, 7 meses começa a explorar sozinho a toca, em volta da toca, mas ainda fica com a mãe durante 2 anos e meio praticamente, até onde a gente sabe. Então, fica perto da mãe, faz sua toca, mas volta para ficar com a mãe. Então, ele não se torna totalmente independente, entendeu? Usa bastante a área da mãe. Então, ele até os 2, 3 anos, a gente acredita que eles sejam bem dependentes da mãe ainda. Mas a mãe já começa a andar sozinha também, como os machos adultos que andam sozinhos e só se encontram para reproduzir. Entendi. E o Otávio entrou. O Otávio é meu primo, gente, conhece também o Danilo de pequeno. E ele estava falando aqui, infelizmente aqui, que ele mora no Maranhão, né? Na BR tem gente que fica mostrando o tatu como um troféu para vender. E por isso que eu perguntei Esse é um também problema. da venda, né? Ele tinha comentado comigo uma vez, quando ele mandou uma mensagem para mim, ele comentou sobre isso, né? A gente tem, infelizmente, mas é bom lembrar, né, Marília, nós temos uma lei da biodiversidade. O Brasil é um país que tem uma das leis mais completas de proteção à biodiversidade. Ela não é cumprida a rigor, mas a gente tem uma lei extremamente completa, e lembrando que perseguir, caçar ou matar um animal selvagem, qualquer animal selvagem, independente se seja para comer ou não, a justificativa, é um crime federal e gera aí multa, detenção para quem fizer isso. Então é bom lembrar, qualquer animal selvagem, você não pode nem perseguir, nem chegar perto, porque está sob proteção da lei federal. Sim. Ele está perguntando se esses da estrada seria filhote do canastra ou é alguma outra espécie. Tem quantas espécies de tatus? Tem muitas? Bacana, é bom ter perguntado, esqueci de comentar. Os tatus ocorrem apenas no continente americano. Então, desde o sul dos Estados Unidos até o sul da América do Sul, existem 20 espécies de tatus. E aí, para a gente ter uma ideia do quanto pouco nós conhecemos a nossa fauna, né? No Brasil, dessas 20, existem 10 espécies que ocorrem no território brasileiro. O mais comum e também caçado é o tatu-galinha. Ele tem esse nome justamente porque o gosto da sua carne, não sou eu que estou falando, tá? As pessoas que comentaram, o gosto da sua carne é parecido com a carne de frango. Eu sempre me pergunto por que as pessoas não comem frango, então, né, já que o gosto é parecido, e vão caçar o pobre do tatu. Mas possivelmente seja esse tatu, o tatu-galinha, que é um dos mais comuns. E tem também o tatu-peba, só que o tatu-peba ele é mais alaranjado, é a única espécie de tatu que a gente tem aqui no nosso país que se alimenta de tudo praticamente, de sementes, carne, frutas, pequenos vertebrados, eles predam pequenos animais, né? Se alimentam de pequenos animais. E é uma espécie que as pessoas raramente caçam ou se alimentam porque ele se alimenta de carniça também na natureza. Então ele tem um papel super importante como os urubus, né, de retirar a carniça e de limpar aí o meio ambiente. Então eles se alimentam de carniça. Não, poucas pessoas caçam por conta dessa relação. Mas provavelmente o que o Tati está falando é o tatu-galinha. E aí o que eu te perguntar, considerando também os tamanduás,
o tamanduá-bandeira, no caso, né? Que é do seu projeto. Qual é a situação desses animais hoje? Aí você já falou que do tatu ele já está meio que entrando já na lista dos que, né, já estão sofrendo aí com, talvez possivelmente não teremos mais por algum tempo aí. O tamanduá entra também na lista de extinção? Ele entra. Existe uma organização chamada de IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, e aí através de dados de pesquisa eles classificam frequentemente o status de conservação de determinadas espécies. Então o tamanduá-bandeira também entra aí como uma espécie vulnerável, que tem diversas ameaças, né? Entre elas a perda do hábitat natural, o fogo, o atropelamento. Então para cada região você tem também ou todas as ameaças juntas para para uma determinada espécie ou uma população dessa espécie, ou você tem algumas ameaças que são também muito impactantes, como a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, o atropelamento, que a gente percebeu que é um fator extremamente impactante para a população de tamanduás-bandeiras da região. Né? A gente acaba falando que vira um funil, e se continuar nesse ritmo, a espécie pode desaparecer muito rápido. Então a gente tem dados aí de um pouco mais de 2 anos de monitoramento e tem praticamente mais de 400 indivíduos que foram registrados pela nossa equipe atropelados. Então a equipe, para vocês terem uma ideia como esses dados são subestimados, a equipe vai pelo menos uma vez por semana monitorar as estradas, uma estrada por vez. Então é o número que eles registram por semana, mas fora aqueles animais que são atropelados ainda conseguem andar até o mato, que a gente não vê, outros que são as carcaças são removidas pela concessionária. Então esse número ele ainda é subestimado, a gente acredita que tenha muito mais. E que a gente sabe que através de modelagem e de estudos estatísticos, a gente sabe se continuar dessa maneira, associado à biologia do animal, tempo de reprodução, geração de novos filhotes, tudo mais, a gente sabe que isso acaba sendo um funil e acaba levando a espécie à extinção localmente muito rápido. Então, depende da região, ela tem um tipo de ameaça e um impacto para a população. Uhum. O que hoje, como resultado do teu trabalho, mais te deixa feliz? Que você fala assim, cara, que bom que eu tô aqui, que eu consegui ajudar dessa forma, sabe? Quando você vê, você fica super realizado. Eu acho que tem muita coisa. Os resultados que a gente tem é o engajamento de pessoas, de financiadores, principalmente, engajamento de pessoas, mudanças de comportamento das pessoas por conta do animal, que não necessariamente elas precisariam mudar para mudar a vida delas. Então, as pessoas mudam seu comportamento, se preocupam com o animal. Muita gente gosta. Atividades como o turismo têm dado um retorno muito bom para isso também, né? As pessoas querem ver animais selvagens. Mas, pessoalmente, a realização, eu acho que são pessoas cada vez mais engajadas e acreditando na causa. Principalmente num cenário como nós temos no nosso país, que não, às vezes é desanimador, mas a gente tem aí pessoas no mundo inteiro. Hoje, graças ao projeto, a toda a equipe trabalhando, a gente tem pessoas no mundo inteiro, financiadores no mundo inteiro acreditando, doando. Tem gente que manda e-mail para a gente doando o que eles acham interessante como doação, os zoológicos acreditando nas propostas, adoção de vários zoológicos, vários financiadores pelo nosso projeto. Isso acho que, como profissional, acho que é bem gratificante, porque a gente sabe que todo dia tem gente olhando o que a gente está fazendo, os resultados também são gratificantes, porque a gente sabe que muitos são em longo prazo, como no caso do tatu canastra, né? Para a gente saber pouca coisa de reprodução do bicho, demorou praticamente 10 anos. Né? E outros, como no tamanduá-bandeira, por exemplo, a gente, monitorando essa espécie por mais de 2 anos, a gente conseguiu estabelecer critérios para que nas estradas, as concessionárias ou o próprio governo, depende de quem administra isso, criasse mitigações, né, que são aquelas ações para evitar atropelamento, não só do tamanduá-bandeira, mas de fauna em si. Então, a gente tem aí instituições governamentais, não governamentais, privadas, dispostas e abertas para realizar esse tipo de mitigação e de alternativas de sinalização ou barreiras físicas para impedir, educação também, né, uma coisa que
a gente tem pego muito nisso. A educação muda comportamento, muda as pessoas, então isso é gratificante porque você vê resultados também em curto prazo, né? Sim. E tá lá, né? Tá lá no hábitat natural, tá com a espécie, em contato com a espécie, é uma coisa que é bastante motivador, né? E Você eu não posso falou deixar de falar, né? você falou Não, de outros países. Oi? não, eu só não posso deixar de comentar que a equipe, né? Eu acho que é uma coisa bacana que nós criamos desde o começo. A equipe é a mesma desde o começo e todo mundo motivado a trabalhar, todo mundo gosta, as pessoas fazem porque gostam também. Lógico, todo mundo paga a conta, todo mundo precisa pagar a conta, né? Tem até brincadeiras falando que veterinário também tem boleto para pagar, mas a gente faz por amor também, mas a equipe é sempre motivada e unida. Então isso também é uma realização que nós temos no ICAS, né? Há muito tempo já. Que legal. E você falou ali assim, o seu trabalho, aliás, o trabalho de vocês, ele é reconhecido internacionalmente, né? Você falou de empresas de fora do Brasil que, inclusive, apoiam o projeto, e vocês já viajaram muito também, né? Você já viajou para fora do Brasil, né? Para representar o projeto, isso? A gente tem, como o Arnaud sempre foi muito feliz, foi muito competente nesse sentido de, não de captação de recursos, mas de fazer com que as pessoas olhassem para o projeto, para as nossas ações, desde o começo, né? Mesmo porque nós iniciamos, como eu contei um pouco da breve história, quando a gente iniciou, a gente nunca tinha visto um tatu canastra antes. Aliás, eu tinha visto um outro projeto, eu tinha visto a bunda de um cavando um cupim e não dei muita bola nessa vez, e o Arnold que tinha visto um passando, mas esse foi o nosso único contato com o tatu canastra quando a gente começou a trabalhar. Então nós começamos a trabalhar sem ter ideia do que apresentar também nesse projeto, a não ser a vontade de fazer um projeto de conservação para a espécie em si. Então nós não tínhamos ideia onde encontrar tatu canastra, como capturar um indivíduo para que a gente pudesse monitorar, não tínhamos noção alguma. E nisso o Arnaud fez uma proposta de trabalho, de estudo, um projeto de conservação extremamente grande, abrangendo tudo sobre a espécie. E o mais interessante, né, nós temos diversos zoológicos que criam fundos de conservação para o mundo, para diversas espécies pelo mundo. Então, quando o Arnaud aplica essas propostas, ele está competindo com espécies extremamente ameaçadas também, como panda, elefantes, girafas, tal, pelo mundo. E o mais legal é que, normalmente, o critério de financiamento dessas instituições é que eles tenham também esses animais em cativeiro, porque eles também fazem ações de conservação, tanto em cativeiro, que uma delas é a reprodução da espécie em cativeiro, para que se um dia faltar na natureza, eles consigam repor essa população. Se um dia tivermos uma catástrofe, tivermos qualquer coisa que elimine aquela espécie da região, eles consigam repor. Além do trabalho de educação ambiental que os zoológicos fazem hoje, é fantástico. Eles também têm como critério financiar projetos de conservação das espécies que eles tenham em cativeiro. E o tatu canastra não existe em cativeiro no mundo. Então, outra coisa também que eu falo que o Arnaud é muito feliz nisso, ele fez com que as pessoas olhassem a importância de uma espécie, que é o tatu canastra, e acreditassem também, levantassem ações, levantassem essa bandeira de conservação para o nosso trabalho. E aí estamos desde então, né? Então existem zoológicos americanos e europeus, que são nossos principais financiadores e que atuam também em parcerias com diversas iniciativas de conservação que nós temos. E uma coisa legal também, que é super difícil, que eu falo que a equipe é importante, mas cada membro da equipe é adotado por um zoológico. Então, o salário, a bolsa de pesquisa vem sempre de um zoológico, porque aqui no Brasil a gente tem... os recursos são limitados ou não são direcionados para salários, né? Então, a gente tem isso também por conta de uma boa ação dos zoológicos que acreditam na equipe e nos profissionais. Então, tem uma série de financiadores, mas a maioria são os zoos americanos e europeus. Que legal. Você comentou ali sobre o turismo, né? Uma coisa que, óbvio, o que eu vou falar não é o turismo que você estava falando, que o turismo que você estava falando é um turismo do bem, vamos dizer assim, né? Mas eu já citei muito aqui no canal que as pessoas tomassem muito cuidado, principalmente quando fossem viajar, não só na nossa cidade, mas quando fossem viajar, porque principalmente esse tipo de animal, ele é muito mal usado, né? Em outros países também, principalmente.
Então, eu já fiz alguns posts sobre isso, então falando, sei lá, vai nadar com o golfinho. Eu me lembro muito bem uma vez, faz muito tempo que você falou isso para mim, você falou assim, Marília, depois que o ser humano pega num animal desse, nunca mais ele volta a ser o mesmo. Então, seja um passarinho, ou seja uma estrela do mar. E aí eu já falei muito até da famosa foto com tigres que estão, coitados, mais para lá do que para cá, porque não estão bem, e aí a pessoa vai lá, linda, maravilhosa, achando aquela foto uma maravilha, ou então tirar foto com animais que estão com fome, vou dar uma madeira pro bicho, porque, sabe, então assim, é o tipo de exploração que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente que gosta de animais, e que, né, o intuito do meu canal é atrair pessoas que gostam, né, de bichinhos, para tomar esse cuidado e pesquisar antes, né, então antes de viajar, pesquise para saber se aquele local realmente faz um trabalho legal e, como você falou, tem um zoológico em Sydney, na Austrália, que eu fui, que ele é todo de preservação. Então, assim, dá até gosto de ver, porque se você chegar lá, ele é referência, ele é todo bonitinho, tudo tem explicação. Então, é uma coisa que realmente a gente tem que tomar cuidado, né? Um exemplo que eu citei também é de elefante, por exemplo, que na Ásia tem muito, né? Aquela questão de andar em cima do elefante. E aí eu fui pesquisar antes de viajar e vi que o elefante não aguenta tanto peso como a gente acha que ele aguenta por conta de ele ser muito grande. E aí no final você vai ver tem um monte de bichinho lá que é super explorado e o povo tá achando lindo tirando foto. Então vamos pesquisar antes para fazer uma coisa que você tenha um contato, mas que você respeite o animal e que você esteja num lugar em que respeite o animal, né? Isso é o mais importante. Você tocou num assunto extremamente polêmico, né, para todas as áreas, todos os sentidos. Acho que dá mais umas 10 lives aí se a gente for discutir sobre tudo. Eu sei que as pessoas que seguem também o canal são protetores, e eu sei que muitos não gostam, não aceitam a existência de zoológicos, então até para a gente, quando a gente vai comentar sobre o financiamento do projeto e tal, isso dá para a gente justificar por várias maneiras, mas o que você tocou no assunto é importante, são tipos de turismo diferenciado. A gente tem, por exemplo, turismos que salvam ou já salvaram espécies de extinção, como o que é feito com os gorilas nas montanhas, que é um turismo extremamente criterioso, extremamente caro, se não me engano, está mais de $2.000 para você passar uma hora subir a trilha, ficar longe dos gorilas, né, olhando, observando eles lá, no comportamento natural, né, na natureza, e aí as pessoas descem, no máximo uma hora por grupo, e só podem subir determinados números de pessoas por dia. E isso tem salvado esses animais de extinção que já estavam praticamente à beira de desaparecer. Entre outro tipo de turismo que desenvolveram critérios para isso, né? O turismo que a gente não trabalha com turismo em si, mas por consequência dessa parceria com a Fazenda Baía das Pedras, eles também trabalham com turismo, a gente tem pessoas que vêm do mundo inteiro. Existem grupos de turistas, principalmente esses mais especializados, que chamam de Mammal Watchers, que são os observadores de mamíferos, tem os Bird Watchers de aves e tem dos répteis também, né? Então são turistas extremamente específicos e especializados que gostam desse tipo de turismo, mas de ver animais ou espécies raras na natureza. Então são grupos extremamente organizados que viajam pelo mundo aí com uma lista, de repente o cara acorda, ou ele gosta, ou sempre sonhou em ver uma espécie, ele fala, eu quero ir no Brasil ver o tatu canastra, e eu vou nesse local tal que tem um projeto de pesquisa. Então a nossa parceria é levar a pessoa para participar do projeto, nem sempre ele consegue ver o animal, quando tem uma captura, a gente acaba chamando, então ele vê o animal ali anestesiado, e a gente fazendo o procedimento, colhendo o material, colocando os rádios para monitorar, depois a gente solta e tem 2 segundos ali que a pessoa vê, registra e consegue também tocar no animal. Tudo isso sobre observação e critério que a gente desenvolveu para que isso possa ser feito. Mas eu quero falar desse tipo de turismo, que são pessoas que só gostam de ver animais na natureza, é extremamente organizado e as pessoas respeitam, né? Existe esse outro tipo de turismo que você citou, que é um uso do animal de maneira indiscriminada. Você citou também, isso acontece com vários locais que abusam desses animais para o turismo, para conseguir dinheiro. E tem também outro tipo de coisa que os zoos desenvolvem com maior critério, e eu acho isso bacana nos zoológicos grandes e que fazem parte de associações
importantes e organizadas de zoológicos, que são, na verdade, existem associações de zoológicos, tem a americana, tem a europeia, e que, para que aquele zoológico faça parte dessa associação, ele tem inúmeros critérios, como, por exemplo, tamanhos de recinto, tipo de recinto para as espécies, ajudar em projetos de conservação das espécies na natureza, ter um fundo de conservação, trabalhar com educação ambiental, né, que foi uma das coisas que eu posso falar, me formou em zoológico de São Paulo, na época, né, me levou, me puxou para essa área, a educação ambiental, e zoos tem, além de dar essa oportunidade para as pessoas de cidade conhecerem as espécies, né, também tem audiências enormes, então pode falar sobre a importância da conservação de várias espécies para as pessoas, sobre educação ambiental, sobre mudança de comportamento, todo tipo de educação ambiental tem que ser aplicado. Então, os zoos hoje, os zoos que fazem parte dessas associações organizadas, tem uma série de critérios para eles terem benefícios, né? Então mudou muito o conceito dos zoológicos, principalmente por conta das pessoas que são protetores e que chamaram atenção para isso, e eu acho que tem que existir esse grupo de pessoas para chamar atenção para esse tipo de coisa, para deixar bem claro, né, que a gente precisa ficar sempre de olho, não pode se acomodar nos critérios para manter animais em cativeiro também. Fazer parte de projetos de conservação e também que as espécies que eles têm em cativeiro sejam parte de projetos de conservação. Então, por exemplo, animais que são mantidos em cativeiro tem que ter uma população ali viável, consanguinamente, né, com parentesco diferenciado, para que se um dia tiver uma catástrofe na natureza, os zoos vão ceder essas espécies para repovoar. Então, existe uma organização enorme a respeito sobre os zoos e o cativeiro, e muitos utilizam para arrecadar fundos para conservação oportunidades das pessoas que visitam pagarem muito a mais do que o próprio ingresso e de participarem com tratadores, com os técnicos e alimentar um filhote que tenha nascido. Você foi para a Austrália, você viu que tem alguns santuários, você tira foto com o koala no colo. Muita gente acha ruim, o coitado do bicho e tal, mas assim, muitos animais nasceram em cativeiro, e por outro lado, muitas pessoas, a gente acredita que vendo aquela espécie, vendo aquele animal, as pessoas conhecendo, elas voltam para casa com essa lembrança, não só que segurou um animal, mas que também a importância da conservação do hábitat, né? Então aquele animal vira uma espécie bandeira, por mais que ele está ali no zoológico, né, a pessoa fala, pô, eu gostaria de vê-lo na natureza, mas muitos são nascidos ou muitos são resgatados, onde o hábitat queimou completamente, né, onde o hábitat já não existe mais, então são resgatados ali, e para não ficarem em vão, para a vida não ser em vão, existe esse tipo de critério, com todo critério, eu tenho certeza que eu conheço alguns zoológicos, mas conheço também muito mais profissionais que trabalham em zoos, então quando a gente fala de zoos e critica tudo mais, a gente tem que lembrar das pessoas que trabalham lá, que eu tenho certeza que são pessoas que dão a vida e que tratam o animal como filhos, né? Sim. Então, e tem maior carinho pelos animais. E existe hoje também trabalho de bem-estar animal, de condicionamento animal. Então, por exemplo, existe uma disciplina que é o condicionamento animal, e que hoje, antigamente, as pessoas precisavam pegar, os técnicos, né, vai pegar o animal para anestesiar ou para medicar. Antes usava a condição física, né? Era um baita de um estresse para o indivíduo, e hoje com o treinamento, da mesma forma que eles fazem treinamentos com cães, né, o adestramento, eles fazem isso para os animais selvagens em cativeiro. Então os animais estão acostumados a encostar, por exemplo, gorilas, encostam o peito na grade para auscultar o coração, abrem a boca para inspecionar dente, né, conseguem colher sangue desses animais sem ter que estressar o animal, sem ter que anestesiar, dar medicamentos também, dão em forma de comida, sem estresse algum. Então existe todo esse tipo de critério em zoos hoje que beneficia os animais, sem contar nos recintos, né, que são cada vez mais próximos do natural e tem interações para eles ali o tempo todo, eles não ficam ociosos, tal. Mudou bastante esse conceito. E esse conceito de turismo também, né? Existe esse conceito profissional, com pessoas que vão visitar os animais na natureza. As pessoas também sabem que esse turismo entre aspas, pode ser um pouco frustrante, porque a pessoa pode viajar o mundo, atravessar o mundo para ver o tatu canastra e não conseguir ver. Mas ela tem essa consciência, né? Então esse tipo de turismo está crescendo demais e tem também ajudado em muito a conservação de animais selvagens pelo mundo por conta desse tipo de negócio com critérios, né?
Eu falo principalmente porque a pessoa não vai por mal, né? A gente que gosta de bicho, e aí eu falo assim, nessa minha experiência lá da Tailândia, é porque quando eu vi, eu falei, nossa, que legal, eu vou andar em cima de um elefante. E eu achei o máximo aquilo. Só que aí eu fui pesquisar, falei, não, mas deixa eu ver um lugar que eu posso ir. E aí quando eu fui pesquisar, eu vi que não podia andar em cima do elefante. Então, assim, às vezes a gente não fala, não faz por mal mesmo, né? Por isso que eu gosto de sempre citar, para a pessoa sempre pesquisar antes. Pesquisa se o zoológico é um lugar legal, se o parque é um lugar legal, se os animais que você está ali, está visitando, tem algum contato, pode estar tudo bem de ter aquele contato. Se não, é legal a gente não incentivar isso, né? Às vezes as pessoas falam para mim, ai, Marília, mas você não vai, mas tem 1000 pessoas que vão. Beleza, mas eu fiz a minha parte, eu não vou, não estou a fim de contribuir com isso, né? E aí, Danilo, a gente tá, o nosso tempo está acabando, mas eu vou Já? aproveitar aqui uma. Pois é, viu como passa rápido? Eu vou aproveitar uma pergunta que a Sossô Vieira fez, que é uma pergunta que eu já ia fazer para você, que eu ia te perguntar assim, se alguém se interessar para trabalhar com isso, como fazer, né? E ela perguntou qual é a dica que você daria para trabalhar com conservação e reabilitação de silvestres? Boa, boa pergunta. Deixa eu só mandar um abraço, tô vendo uma galera que entrou aí, tudo conhecido, Sérgio, Roberto Citelli, Giovana, galera. Mandem corações, gente, Eu tô corações, anotando, corações que tá falando. eu tô no canto. Eu achei que eu vi essas lives das celebridades esses dias aí, de um monte de coração voando, eu não tô vendo. Eu tô Eu esperando um pedi monte também de pros corações, amigos. tá vendo? Coração você tem que botar coração. Agora eu vou te falar, você botou lá no teu Instagram que queria ver lá os teus amigos, estão aí, hein? Que ó, o pessoal divulgou bastante Eu tô o trabalho. notando, eu tô notando. Eu conheço um monte de gente que tatuou na quarentena, eu tô anotando, ó, tô mandando coração. É bom, o importante não é ser bom no que faz, é ter amigos bons, né? Então você Também. tá mandando coração. É, então, respondendo a pergunta esqueci o nome, desculpa. Da Sossô Vieira. Sossô Vieira. Para entrar, para trabalhar com conservação. Na verdade, a gente tem oportunidades de estágio, muitas vezes comparada com zoológico ou comparada com clínica, as oportunidades são mais limitadas, porque você tem a chance de acompanhar uma equipe de pesquisa no campo. Normalmente a logística é mais limitada, então você vai ficar acampado, você vai ficar em locais que tem espaço restrito para uma equipe grande. Então, as oportunidades acontecem, mas tem que ficar sempre de olho, pedindo, indo atrás de projetos de conservação, porque sempre tem a possibilidade de levar um voluntário ou dois no máximo, dependendo muito do projeto de pesquisa. Muitos não conseguem levar voluntários, mas o que ajuda mesmo é você trabalhar na área, ter uma base, falando de medicina veterinária, né? Ter uma base sólida da faculdade, que vai te dar um pouco de tudo, como eu mencionei no começo, da parte de clínica de pequenos animais, de grandes animais, vigilância sanitária, tal, nutrição, anestesia, cirurgia e tal, e aí você consegue extrapolar fazendo estágios. Os zoológicos ajuda bastante, porque você vai ter uma gama muito grande, uma casuística, né, uma diversidade de casos clínicos muito grande em zoológicos, vai trabalhar com diversos animais, o que em projetos de conservação, às vezes você não tem essa chance. Por exemplo, no nosso é o tatu canastra ou tamanduá-bandeira. Então, você não vai ter uma diversidade grande de espécies para aprender. Mas você fazendo estágios na área com diversas pessoas. Existem também empresas de consultoria ambiental que vão a campo, que resgatam animais, então é um aprendizado muito bom para ter como base, né? Por exemplo, às vezes vai construir uma hidrelétrica, vai construir uma empresa, eles fazem resgate dessa fauna, então você tem aí treinamento para captura de animais, anestesia de animais, está no campo com animais selvagens, então se aprende uma diversidade de coisas com relação a animais selvagens, então é super bacana você procurar oportunidades nesse tipo de local. O nosso, por exemplo, às vezes não necessariamente, muita gente fala, mas eu não gosto de ir para o campo, não gosto de ficar acampado fora da cidade, né? Eu sou mais de cidade, mas eu gosto muito da causa, eu me simpatizo com a causa. Eu queria trabalhar com conservação, contribuir de alguma forma com a minha formação. Desculpe. E aí, a gente tem um exemplo dos nossos projetos. Existe um trabalho de laboratório, de pesquisa em laboratório, que é a análise das amostras que a gente colhe lá no campo. Então, não necessariamente a pessoa precisa ir para o campo. Ele pode trabalhar com pesquisa em si no laboratório, análise dos dados. Aí gera mestrados, doutorados, né? A pessoa que quer fazer uma parte mais acadêmica também, trabalhando com conservação, mas na parte acadêmica.
Tem o trabalho que você faz também de monitoramento desses animais em vida livre. Hoje a tecnologia permite que você monitore através de GPS de casa, praticamente, para alguns indivíduos. Muita gente trabalha com rede social, em projetos de conservação, né? Então, existe uma variedade muito grande. Trabalha com